Porque eu entendo que o atual time do Vasco tem jogadores que seriam banco de reservas, né? Ficariam no banco se tivessem outros melhores na função. A nossa zaga é um exemplo. A parte de marcação de volante é outro exemplo. A própria armação, Felipe Coutinho não tem um substituto, por exemplo. É uma falha. O Verratti não tem um substituto. Talvez agora seja o GB. Vou continuar aqui o vídeo, mas antes eu quero lembrar você que está rolando a Copa do Mundo de Clubes. E claro, você sabe que na KTO você se diverte. É um site para maiores de 18 anos, para você se divertir. Então aposte em kto.bet.br, mande o seu palpite, mande a sua múltipla e vai lá, cara, olha, é muito bacana. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o meu link. Se você gosta do meu trabalho, usa o meu link, abra uma conta em kto.bet.br, tem chance aí aumentada, tem ganho, rapaz, tem cada coisa boa aí, e tem grandes jogos hoje, tem Real Madrid em campo, por exemplo. Outro convite que eu quero fazer para você, hoje, 6 da tarde, anota na sua agenda aí, 6 da tarde, você, torcedor vascaíno, nós vamos entrevistar Felipe Carregal. Felipe Carregal é o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, há muitos assuntos para serem debatidos, recuperação judicial, reforma de São Januário, passa por uma questão jurídica muito intensa, negociação da SAF do Vasco, processo contra a 777, arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Olha, 5 temas importantíssimos, fora o desmembramento de cada um deles. Porque aqui você tem 3, 4 temas, aqui mais 5, 6, 7. Meu irmão, olha, o papo vai render e eu conto com a sua audiência a partir das 6 da tarde ou 6 da noite, como você queira. Deixa eu recuar o time, já que eu comecei lá na frente, falando dos atacantes, né? E os zagueiros? Nós temos hoje à disposição a zaga titular, João Vitor e Lucas Freitas. Luiz Gustavo era titular, perdeu a posição. Maurício Lemos veio com o status titular, mas não consegue ter sequência. Tem o Lucas Oliveira e o menino Lincoln. Então, 6 zagueiros no elenco. O Vasco já abriu mão do Capasso. Já abriu espaço nesse setor. Capasso já vazou. Esses jogadores aqui, os Lucas são observados, mas o Freitas está jogando. Então, o mercado olha e assim, opa, esse cara podia vir para cá. Já houve uma sondagem, um clube turco por ele. Inclusive, representantes estiveram no estádio, vendo bem de perto o Lucas Freitas. O Vasco não vai negociar? Dependendo, valor que pagou, valor que pode levar, por que não? Né? É dinheiro que entra em caixa e aí você abre o espaço para trazer um zagueiro. Não está no radar, nesse momento, trazer um zagueiro. Se tiver uma oportunidade de mercado, com certeza. Ainda em relação ao Felipe Coutinho, que eu falei um pouco antes, o contrato dele com o Aston Villa segue. Os representantes dele estão buscando o Aston Villa para ter um entendimento. E o Vasco está esperançoso. Se não for um ano, pelo menos 6 meses com o Felipe Coutinho seguindo no Vasco. O assunto que veio à tona ontem e hoje é a renovação, mais uma recusa do Léo Jardim para não renovar o contrato com o Vasco. E aí eu queria conversar aqui com vocês. Eu sou ex-atleta, o atleta gosta de ganhar dinheiro e jogar em time forte e competitivo. Acho que deve ser esse o pensamento do Léo Jardim nesse momento. Ele, em termos financeiros, o Vasco está conseguindo dar ao Léo Jardim o salário que o deixa feliz, mas até agora acho que o Vasco ainda não conseguiu convencer o Léo Jardim de que vai fazer um time forte, competitivo, que vai disputar títulos. Porque, pelo que eu ouvi, entendi, né, escutei por aí, é que Palmeiras e Cruzeiro, 2 times aqui brasileiros, e o Porto, que foi um verdadeiro vexame nesse Mundial de Clubes, são os times que estavam aí querendo contratar o goleiro Léo Jardim. Por razões óbvias, né? O Cássio já tem uma certa idade, oscila bastante. O Everton, goleiro do Palmeiras, tem 39 anos, e acho que o Marcelo Lomba também está muito próximo disso. E
E aí o Palmeiras já está começando a correr atrás de um goleiro jovem que possa ser titular no clube aí por bastante tempo. E o Porto, que foi a grande decepção desse campeonato mundial, parece que também se manifestou querendo a contratação do Léo Jardim já para essa metade do ano, e aí tem a questão do transfer ban, se o Vasco vai poder ou não fazer essa negociação. Os jogadores que foram oferecidos ao Vasco não interessavam, e aí emperrou essa renovação de contrato com o Léo Jardim, e isso nos preocupa, porque a construção de um time ela passa pela manutenção dos seus principais jogadores. E sem dúvida nenhuma, o Léo Jardim tem sido o melhor jogador do Vasco, ou pelo menos aquele que tem a maior regularidade, ou que tem salvado o Vasco nos momentos cruciais, como nessa última disputa de pênalti. O ano passado já tinha feito bastante, mas nessa última disputa de pênalti contra o time do Operário, e acho que ele se valorizou muito, muito, muito com isso, e acho que é justíssimo que ele queira esse reconhecimento, essa valorização. O que eu acho é que o jogador deve levar em consideração, aí eu estou agora já falando a favor do Vasco, é que é muito difícil um atleta chegar num clube grande, se sentir em casa, jogar em alto nível, ser reconhecido pela torcida. E o Léo Jardim já conquistou tudo isso. No outro dia, eu encontrei com ele no shopping, foi até bastante simpático, ele, a esposa e uma filha ou um filho, não me lembro bem. E percebi que ele está muito feliz aqui na cidade do Rio de Janeiro, que todo mundo acha que é perigosa, enfim. Mas, para quem mora aqui na Barra da Tijuca, mora num condomínio, há uma certa segurança, tranquilidade, tem ótimos shoppings, ótimos restaurantes, uma praia maravilhosa, enfim. Sou suspeito porque eu amo a cidade do Rio de Janeiro, apesar dela ter todos os seus problemas. Então, acho que não é uma questão de adaptação, adaptado ele está, é um risco grande ele se transferir para uma dessas equipes que querem a contratação do Léo Jardim, provavelmente devem ter outras, porque ele está, sem dúvida nenhuma, entre os 5 melhores goleiros do Brasil, e alguns desses principais goleiros do Brasil, um tem 44 anos, outro tem 39 anos, então ele está quase se credenciando ali por eliminação de idade, né? O próximo goleiro, próximo número 1 entre os goleiros que jogam aqui no futebol brasileiro. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, mas acho que já é uma decisão tomada. Me parece que o atleta já está decidido a sair, porque mesmo que o Vasco chegue a um número que seja satisfatório em termos financeiro, eu acho que o que está pesando bastante nesse momento é ter um time forte, competitivo, diferente de um time que luta para não ser rebaixado. O Vasco conseguiu uma vitória gigantesca na última vez que entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, exatamente no dia 12 de junho. O Vasco conseguiu um 3-0, 3-1 contra o São Paulo no Morumbi. E se não fosse o resultado de vitória, o Vasco teria entrado na zona de rebaixamento. Claro, são 12 rodadas, 12 ou 13 rodadas. Ainda faltam 25, 26 rodadas para o término do campeonato. Não seria definitivo, mas seria traumático, porque você fica 30 dias sem ter uma partida oficial, estando na zona de rebaixamento. É claro que isso preocupa.
Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!